A gente precisa ter um papo difícil por aqui. Eu sei que é um assunto que muita gente fica meio desgostosa com futebol, fica meio com uma pulga atrás da orelha, mas a gente precisa conversar. Não tem mais espaço para pensamento mágico em relação ao futebol e em relação ao internacional nesse caso. Mas antes disso, o Ativo Gladiador vai fazer uma magia na tua vida. Se tu tá sempre cansado, desanimado, cabeça não funciona, o corpo já não tem mais vontade de nada, o Ativo Gladiador resolve esse teu problema. Ele é um suplemento vitamínico e mineral à base de guaraná e taurina e 2 cápsulas por dia vão te dar toda a disposição que tu precisa. Chama eles através do link que está no comentário fixado desse vídeo e também na descrição. Ou abre a câmera do teu celular, aponta para o QR Code que está aqui na tela e faz a tua compra. Bom, ontem o Inter anunciou a criação de um grande grupo de estudos, digamos assim, para analisar modelos de gestão e de financiamento do clube para o futuro. E esse grupo traz nomes tanto da atualidade da política do Internacional, como nomes já passados, como casos de Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, Záquia, nomes que já passaram pela política colorada. Ou seja, é um grupo de estudos sem um viés político. Só que diante disso, muita gente tem se manifestado o contrário, porque já está pensando diretamente que esse grupo vai estudar SAF. O Inter vai virar SAF. Então esse é o primeiro ponto. Não. Uma das possibilidades é a SAF. Mas o Inter, por exemplo, está trazendo para esse grupo de estudos o Aode Cunha, um dos maiores economistas do Brasil, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, um baita nome, entre outros profissionais. Então, diversas possibilidades vão ser estudadas e analisadas. E mesmo que se defina que a SAF pode ser a melhor possibilidade depois de todo esse estudo, isso teria que passar por aprovação do Conselho Deliberativo, uma série de coisas. Então, nenhuma decisão vai ser tomada agora. Este é o primeiro ponto. Mas falando especificamente de SAF, a gente precisa conversar sobre isso. Eu vejo que é um assunto que divide muito o torcedor colorado. Alguns são muito favoráveis, enquanto outros são totalmente contrários. E eu entendo os dois lados. Eu só não entendo, eu quero bater em cima disso, aqueles que dizem que o Inter só precisa ter boa gestão para crescer e pegar o exemplo do Flamengo, que passou por uma época de vacas magras e hoje está muito bem, porque teve boas gestões, porque conseguiu se organizar financeiramente. E, gente, isso é pensamento mágico. E se tu pensa assim, me desculpa cortar o teu barato, mas o Inter nunca vai virar um Flamengo. O Inter pode ter as melhores gestões do futebol brasileiro nos próximos 20 anos. Não vai virar um Flamengo. Não vai chegar no patamar que o Flamengo chegou. E isso por diversos pontos. O primeiro deles, tamanho de torcida. A torcida do Inter é muito menor que a do Flamengo. A do Flamengo é a maior torcida do Brasil. E como tem a maior torcida, o Flamengo sempre vai ganhar mais cotas de televisão, por exemplo. Um investimento maior por parte das emissoras de televisão, nesses pacotes que tanto a gente já conversou por aqui. Então o Inter já sai atrás nessa verba, nesse dinheiro importante. Mas seguindo, também por ter a maior torcida do Brasil, uma torcida muito maior que a do Internacional, o Flamengo sempre vai ter patrocínios muito maiores do que o do Inter. Agora o Flamengo fechou o maior patrocínio do futebol brasileiro com a casa de apostas Betano, mais de 250 milhões de reais por temporada. É uma discrepância muito grande, porque como eles têm uma torcida maior, isso dá mais audiência. Isso é básico no marketing, isso é básico no mercado. Quanto maior a audiência, mais dinheiro ganha. E o Inter nunca vai atingir este patamar. Além disso, o Flamengo está no eixo Rio-São Paulo. Vai ser sempre mais valorizado do que aqui. A localização do Inter no Sul não é boa também, falando em termos de mercado. Então, os times do eixo Rio-São Paulo sempre vão ganhar mais do que Inter e Grêmio por aqui. E além de tudo isso, ainda falando em tamanho de torcida, como a torcida deles é muito maior, eles sempre vão vender mais camisas do que o Internacional, vão ter uma média sempre de público maior do que a média do Inter e, consequentemente, vão ter mais dinheiro em bilheteria. Enfim, tudo vão ganhar a mais. Então esse negócio de ser contra a SAF, contra mudanças no modelo de gestão do Inter e se basear no exemplo do Flamengo é totalmente descolado da realidade. Eles sempre vão estar não somente um passo, mas muitos passos à frente do Inter. Vão sempre receber mais dinheiro, seja de bilheteria, seja de venda de camisas, seja de cotas de televisão, seja de patrocínios. Então
esqueçam isso. Eu não sei se a SAF é a grande solução do Inter de verdade, por isso que eles vão estudar, não sou eu que estou estudando, é algo que eu acredito que sim precisa ser estudado, assim como outras possibilidades, mas é fato. Vamos ser super sinceros, o Inter não vai sair desse buraco nunca. Não com as próprias pernas. Não tem como. Ponto. A dívida do Inter hoje é irreversível e só aumenta a cada ano. É uma dívida que logo logo bate em R$ 1 bilhão. E eu sei que muitos dizem, não, isso é culpa do Barcelos, o Barcelos, como eu vi o movimento político do Inter falando, a atual gestão colocou o Inter num buraco. Não, também ajudou a colocar o Inter nesse buraco, porque também fez dívidas. Mas o Inter vem com dívidas crescendo a cada ano há muito tempo, de gestões anteriores. Então é uma série de gestões, más decisões, enfim, uma série de coisas que fizeram o Inter chegar no buraco que está hoje. E repito, não vai sair com as próprias pernas. Algo precisa ser feito. Se vai ser SAF, se vai ser outro modelo de gestão ou financiamento, não sei, mas algo precisa ser feito. A não ser que realmente tu esteja contente em torcer por um time que cada vez vai se apequenar mais, porque cada vez outros clubes brasileiros estão ficando mais ricos, tendo mais dinheiro e podendo contratar mais jogadores, enquanto o Inter vai se endividando cada vez mais, vai tendo cada vez um poder de investimento menor e vai ficando para trás. Se para ti isso tá bom, show de bola, respeito o teu sentimento. De verdade, para mim não tá. Óbvio que eu entendo toda a história de alcunha de clube do povo, do clube da torcida colorada, mas convenhamos, no final das contas, o torcedor quer comemorar, o torcedor quer vibrar, o torcedor quer levantar taça. Independente se for de A, de B, se tiver fulano como investidor, ciclano como investidor, o que seja. No final das contas, o torcedor só quer ser feliz com o seu time. E para isso acontecer, o Inter precisa ter novamente as finanças saudáveis e ter um poder de investimento que hoje não tem. Esquece esse pensamento mágico, que boas gestões podem colocar o Inter novamente como protagonista do futebol brasileiro. Não. Não podem, porque o Inter tá num buraco tão grande que não tem mais como sair sozinho, infelizmente. E aí tu pode me dizer, como alguns já comentaram por aqui, mas olha, em 2006, o Internacional foi campeão do mundo sem ter grande poder de investimento. Gente, 2006 foi há 20 anos praticamente. Futebol mudou demais, o mercado do futebol mudou demais. Esqueçam aquilo que passou. Aquilo hoje em dia, infelizmente, não tem mais como dar certo. Esse vídeo aqui não é uma ode à SAF, a grande solução, mas sim que tudo precisa ser estudado e algo precisa ser feito, a um curto e médio prazo, não a um longo. Mas agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha disso? O SAF pode ser a solução? Não é a solução para o Internacional? E aí? O que dá para ser feito? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações do sininho e também deixa o teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!